A próxima apresentação vai falar de adesivos. Então, ela tem como tema adesivos estruturais, isolamento e gerenciamento térmico. O palestrante será o Gabriel Matos da Silva, gerente de contas e serviços técnicos da Parker Lord. Então, a Parker Lord estará conosco aqui quase todos os dias, mostrando diversas soluções em adesivos para os mais variados mercados, né? Então, por exemplo, náutico, automotivo, entre vários outros mercados que a gente vai mostrar esse ano. Então, agora, eu vou chamar o Gabriel, que hoje ele veio aqui no estúdio, ele sempre vem aqui no estúdio conosco. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo. E ele vai começar a apresentação dele aqui conosco. Bom dia, Simone, bom dia, Hermas, bom dia, Nelson, bom dia a todo mundo. É um grande prazer retornar aqui a Pecuária, os painéis tutoriais online, novamente esse ano. Esse é um momento que eu acho muito interessante, é um momento que a gente para ver o que o mercado de compósitos tem a oferecer de novo. Um momento de aprendizado, um momento de troca de experiências e de privilégio, né, de poder compartilhar esse espaço aqui com grandes profissionais do mercado de compósitos e grandes empresas também que fazem a diferença nesse mercado. Bom, como a Simone falou, nós temos o desafio essa semana de fazer 6 palestras em painéis diferentes para mostrar como o adesivo estrutural pode agregar valor de diferentes formas e diferentes segmentos de mercado. No dia de hoje, a gente vai falar um pouco de como o adesivo agrega em termos de isolamento e gerenciamento térmico. É um tema não muito comum quando se fala de adesivos, mas olhando para dentro do adesivo, entendendo como funciona e a sua microestrutura, é possível verificar que existem grandes vantagens para uniões coladas com o adesivo estrutural. Eu vou falar de um outro tópico também, que é o gerenciamento térmico, ou seja, como que o adesivo consegue reduzir a temperatura de trabalho de peças e assim gerar benefícios, como aumento de desempenho e aumento de eficiência também. Bom, iniciando pela pergunta que eu faço para todo mundo que talvez nunca tenha trabalhado com adesivo estrutural. O que é um adesivo estrutural? O adesivo, pessoal, ele é um polímero. E quando você fala em polímero, você tem mais 3 subclassificações. O polímero pode ser um termoplástico, que é aqueles polímeros que se fundem quando você fornece calor, quando você aumenta a temperatura, e depois se solidifica quando você resfria. Nós temos os elastômeros, que são as borrachas. Característica fundamental é que quando você aplica uma força na borracha, vocês já viram isso, ela se deforma amplamente, 2, 3 vezes o comprimento inicial. E quando você remove a força, ela retorna para as dimensões iniciais. E nós temos também os termofixos, que é onde se enquadra o adesivo estrutural. Ou seja, o adesivo estrutural ele é um termofixo. Ele não se funde, ele não amolece, ele não derrete quando você fornece calor, ele também não se alonga, não se modifica geometricamente como faz a borracha, com dimensões largamente grandes. Então, ele não derrete, ele não se funde e ele também não se alonga como se faz um elastômero. E é por isso que, como termofixo, o adesivo ele pode gerar, dentro de um projeto, uma união resistente ao calor, uma união resistente quimicamente, é por isso que nós estamos nos painéis náutico, nos painéis de mineração e também de infraestrutura, porque essa condição do adesivo, essa característica dele de resistir a agentes químicos e ambientes agressivos pode ser muito valoroso para diferentes projetos de engenharia. E ele também tem resistência mecânica, ele é estrutural por isso, ele estrutura a sua peça colada. E quando nós dizemos que ele é resistente mecanicamente, nós nos referimos a uma resistência superior a 7 megapascal no ensaio de cisalhamento, um ensaio muito comum no mercado de adesivos. Hoje eu não posso mostrar, não tenho tempo para mostrar um vídeo desse teste, mas nos outros painéis eu vou mostrar como nós fazemos isso em laboratório e como nós analisamos as falhas provenientes desse tipo de ensaio. O adesivo com essas propriedades, somado às suas características em processo, ele pode gerar grandes benefícios em diferentes projetos. Por quê? Porque o adesivo, o ponto principal dele, ele é fácil de aplicar. Você aprendeu a aplicar adesivo na sua infância. Colar faz parte da humanidade quase. Todo mundo cola alguma coisa. E com adesivo, a sistemática é muito similar. Por isso que é muito fácil você aplicar, é fácil você treinar pessoas, é fácil você replicar o processo de colagem. E isso gera processos mais simples, mais rápidos, que resultam em aumento de produtividade.
O adesivo ele tem uma função essencial, uma proposta essencial, que é unir materiais diferentes, materiais dissimilares. Ou seja, quando você tem um projeto, você pode considerar, com o uso do adesivo, vários materiais. Você pode colar compósito com metais, compósito com plásticos, compósito com cerâmica, porque você sabe que o adesivo estrutural consegue absorver as diferenças de composição e tornar e realizar, chegar numa junta de colagem eficiente. Quando você cola, você une superfícies através de áreas. E essas áreas, elas distribuem as tensões mais uniformemente. Um dos benefícios mais importantes é o aumento de resistência à fadiga quando você utiliza um adesivo estrutural. O adesivo, então, pessoal, é uma ferramenta capaz de reduzir custos, melhorar a performance e otimizar processos. Que o adesivo é uma ferramenta e que ele gera esses benefícios, todo mundo já conhece, muitas pessoas já viram no mercado e muitos projetos já reconhecem essas características do adesivo. Agora, quando eu falo em isolamento térmico, nem todo mundo já teve conhecimento ou tem conhecimento de como o adesivo pode agregar valor nesse campo em específico. É interessante agora nós olharmos para dentro do adesivo, entender como funcionam as microestruturas dele, para então verificar como ele é valoroso também em isolamento térmico. Os materiais são classificados em 3, basicamente: os metais, as cerâmicas e os polímeros, os plásticos. Cada material tem uma sistemática, uma forma de transferir calor, de transferir energia. No caso dos metais, que aqui eu exemplifico como alumínio, aço, tungstênio, ouro, eles transferem energia, transferem calor através da vibração dos átomos e da movimentação de elétrons livres. Como existe uma grande quantidade de elétrons livres nos metais, a transferência de calor nos metais é muito eficiente, por isso que eles estão no topo da lista de materiais que conduzem calor, que transferem calor. As cerâmicas, diferente disso, como o vidro, a sílica, a alumina, elas transferem calor a partir de vibração dos átomos. Isso é um pouco menos eficiente do que a transferência nos metais de elétrons. Então, o valor de condutividade térmica é intermediário. Agora, reparem só, quando eu falo dos polímeros, como exemplo, polipropileno, polietileno, teflon, os adesivos estruturais, eles transferem calor por vibração e rotação das cadeias poliméricas. O adesivo estrutural, ele forma macromoléculas depois da polimerização. Então, quando você mistura a parte A com a parte B, essa macromolécula vai acontecer, ela vai resultar numa macromolécula. E para movimentar essa macromolécula é muito difícil. Isso faz com que a eficiência na transferência de calor seja muito difícil, seja muito baixa. Portanto, o adesivo estrutural, por ser um polímero, ele já é um material isolante. Então, quando você utiliza ele, você já considera que as propriedades isolantes estão presentes na união que você vai fazer. E não importa a base química que você utiliza para adesivo estrutural. Nós temos 3 bases químicas no nosso portfólio de adesivo estrutural. Nós temos os acrílicos, que é nosso carro-chefe hoje no mercado de compósito, um adesivo versátil, precisa de mínima preparação superficial. Ele consegue aderir bem a diversos tipos de substratos, compósitos, metais, plásticos de engenharia, e ele tolera um erro de proporção de mistura de até 30%. Então, se você tem um processo manual, isso pode te ajudar muito. Os epóxis nós indicamos para aplicações de alta temperatura, onde você precisa de resistência em temperaturas elevadas ou também resistência química. E os poliuretanos são mais destinados no nosso portfólio à colagem de plástico, muito embora eles também colam super bem os compósitos, alguns metais e também cerâmicas. No dia de hoje eu vou falar um pouco mais dos acrílicos. No final da apresentação eu vou falar de 3 produtos e um deles é um novo acrílico que nós temos no portfólio que pode agregar bastante valor em projetos de engenharia produzido e desenvolvido no Brasil. Como que eu projeto compósitos utilizando adesivo e posso chegar no isolamento térmico? Eu vou dar um exemplo aqui rápido de um projeto que nós participamos, que é a utilização de painéis sanduíche, painel Honeycomb, colados com adesivo estrutural. Quem não conhece, as estruturas sanduíche são bastante interessantes porque elas possuem uma relação
rigidez, peso, resistência à corrosão muito grande. Ou seja, são estruturas resistentes, rígidas e porém muito leves. Aqui dá um exemplo de uma dessas estruturas. Então você tem duas chapas, uma chapa superior e uma inferior, e no núcleo você tem uma estrutura no formato de colmeia mesmo. Então você tem ali a área enclausurada, uma estrutura vazia, que promove a baixa densidade. Aqui é um outro exemplo de como essas estruturas funcionam. Como que foi esse projeto? Nós propusemos a substituição das rampas de acesso para deficiente em ônibus, que eram fabricadas com chapa de aço galvanizada dobrada e soldada e um acabamento de tapete. Então nós tínhamos uma estrutura metálica muito mais pesada e a ideia foi substituir essa estrutura por um painel Honeycomb, que também é isolante térmico, colado com adesivo estrutural. A peça proposta é essa aqui, é um sanduíche cujo núcleo é feito de uma colmeia de polipropileno, ou seja, polipropileno é barato, polipropileno ele tem baixíssimo peso, então você abaixa mais ainda a densidade, combinado com duas chapas de aço pré-pintado, e essa estrutura, essa chapa, ela foi colada numa estrutura de perfis pultrudados. Aqui então, do lado esquerdo, a gente pode ver a colagem do Honeycomb, junto com as chapas pré-pintadas na estrutura de pultrudado, e do lado direito a gente vê a colmeia de polipropileno. É uma colmeia mesmo, de PP, e aí você tem duas mantas de TNT por cima e por baixo, para ajudar, inclusive, na área de contato com o adesivo. Essa estrutura foi colada com adesivo estrutural epóxi. Essa aqui é uma ideia para aqueles que buscam alternativas em projetos que visam isolar termicamente. O Honeycomb, ele isola termicamente, é uma das suas funções também, e junto com o adesivo, você tem ainda mais uma proposta de valor para esse segmento. Um outro tópico interessante é o gerenciamento térmico. Talvez você não conheça isso, talvez seja novo para você, mas nós temos uma linha de produtos, um portfólio específico para resinas que conduzem calor. Então, nós formulamos encapsulantes, nós formulamos gap fillers, que são preenchedores de espaço, como selantes, que conduzem calor. Nós temos adesivos estruturais condutores térmicos e também coats de revestimento, tintas que nós aplicamos em superfícies que reagem com o calor e promovem uma proteção à propagação de chama. Eu falei no início que o adesivo estrutural é um polímero e, por isso, ele não é capaz de conduzir calor com eficiência. E realmente isso é verdade. Só que nessa linha de produtos nós formulamos o polímero com partículas cerâmicas de diversos tipos para conseguir atingir o objetivo, que é a condução térmica. Então é uma linha de produtos voltadas, toda voltada para isso. E como que ocorre essa dissipação de calor? Como que a resina retira o calor da peça que você está pensando em colar, encapsular, envedar? Então a dissipação de calor, pessoal, a transferência de calor no caso, ela pode acontecer de três formas, no geral. Nós temos a condução, que ocorre a partir do contato físico direto entre dois sólidos. Nós temos a radiação, em que o calor se propaga por ondas eletromagnéticas, e nós temos a convecção, que ocorre em líquidos e também gases. No caso das resinas condutoras, nós trabalhamos sempre com a condução. Então o calor vai se propagar sempre da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa, através da nossa resina, através do adesivo, através do gap filler, através dos coatings, através dos encapsulantes. A temperatura nada mais é do que uma medida da vibração atômica do material. Então, em temperaturas elevadas, a vibração atômica é mais alta. Em temperaturas mais baixas, a vibração ela é mais lenta, ela é menor. E o calor se propaga sempre da mais alta para a mais baixa. Por exemplo, então, se você tem uma peça quente com alta temperatura, que seria o lado esquerdo, um corpo quente, alta vibração atômica, e você tem a intenção, por algum motivo, de reduzir a temperatura de trabalho dessa peça que você tem. Pode ser um motor, por exemplo. Do lado direito você tem a nossa resina, que pode ser um encapsulante, um adesivo condutor, que é um corpo frio. O que você faz então? Você aplica o nosso adesivo, a nossa resina, no seu corpo quente. E quando você aplica nosso adesivo, que é formulado com partículas para conduzir calor, inicia-se então, por condução, as trocas térmicas. Então o calor vai ser conduzido da maior temperatura, que é a sua peça,
para menor temperatura, resultando então no final num corpo morno. Ou seja, você tem no final uma temperatura de trabalho menor que podem gerar diversos tipos de benefícios. Exemplos onde o gerenciamento térmico pode ser extremamente importante. Componentes eletrônicos. Nós encapsulamos diversos componentes eletrônicos para proteger e também para dissipar calor. Dissipando calor, você aumenta o tempo de vida útil, você mantém o funcionamento ótimo desses tipos de componentes. Nos motores elétricos, pessoal, os motores elétricos hoje são encapsulados com resinas condutoras. Por quê? Porque quando você encapsula o motor, você reduz a temperatura de trabalho e você aumenta o torque. Então isso prova que realmente as resinas condutoras funcionam e quando elas funcionam adequadamente, elas promovem inclusive o aumento da eficiência de um componente. Nesse caso aqui, um conjunto que é um motor elétrico. E claro, os carros. Os carros elétricos são o que vem mais puxando as inovações em termos de condutividade térmica. Nós usamos muito condutores, muitas resinas condutoras em baterias de veículos elétricos. Isso é uma realidade no Brasil daqui a alguns anos, mas fora do Brasil isso já vem acontecendo rotineiramente. Então nós aplicamos adesivos condutores em baterias de veículos elétricos para conduzir calor, abaixar a temperatura da bateria e aumentar a vida útil dela, já que a manutenção desse tipo de equipamento é caríssimo e fica inviável para um carro elétrico. Nós também temos aplicação em motores, em carregadores, em faróis, mas a principal nossa hoje seria nas baterias dos veículos elétricos. Quais são as soluções que a Lorde tem hoje para ajudar você com isolamento elétrico? Bom, nós temos, primeiro, todos os adesivos estruturais do portfólio. Mas eu gostaria de falar do adesivo acrílico, linha 500. Esse adesivo é um adesivo desenvolvido e formulado no Brasil, foi feito nacionalmente, isso é muito interessante. Nós produzimos, pesquisamos e desenvolvemos adesivos estruturais no Brasil, na planta de Jundiaí, e isso faz com que a gente tenha um olhar muito mais realista para o que o cliente precisa. A gente sabe que cada tipo de país, cada tipo de processo, de evolução, necessita de um tipo de adesivo. E quando você formula ele no seu país, você sabe o que o cliente necessita. Então esse adesivo foi feito pensando no que os clientes nacionais necessitam no mercado de compósitos. É um adesivo de excelente adesão em compósitos, metais e plásticos. Ele é rápido, tem um menor tempo de manuseio, o que pode gerar para você maior produtividade. Se você pensa em transferência de calor, reduzir a temperatura de trabalho da sua peça, eu indicaria para você o encapsulante Cooltherm, o R288 Fast. Esse produto aqui, ele é uma resina, baixa viscosidade, poliuretana bicomponente. Ele tem um diferencial também que é a velocidade de cura. Ele é muito rápido, então você pode movimentar peças em até 30 minutos, o que facilita aí a produção de diversos clientes. Condutividade térmica de 0,45 watts metro Kelvin e também, como o nosso portfólio todo, é produzido localmente e foi desenvolvido com a ajuda dos pesquisadores brasileiros. Nós temos um produto no portfólio que ele é novo, e esse aqui é importado, tá, pessoal? Mas eu gostaria de falar dele porque ele é totalmente diferente do que nós temos no portfólio. Ele é uma tinta, é o CPO Flame Resistant, é uma tinta que você aplica na superfície e ela reage com o calor e se expande. É um retardador de chama. Então ela expande, forma uma película maior e é contrário, não deixa propagar as chamas, não deixa propagar o fogo. Uma camada de 75 micrômetros já é suficiente para ter uma excelente eficiência e a resistência dele chega a 1.200 graus Celsius. Então é um produto extremamente diferenciado e pode ser usado em todas as aplicações que você precisa isolar e não permitir que o fogo se propague. Eu tenho aqui um vídeo que mostra isso, tá? Esse vídeo mostra na esquerda uma chapa de alumínio sem nenhuma pintura e na direita uma chapa de alumínio da liga 60-61 pintadas com o coat CPO-FR. E aí vocês vão ver na hora que você aplica a chama como se comporta cada tipo de chapa. Vejamos aí. Então na esquerda é o alumínio puro, tá? Sem nenhum tratamento. Na direita, veja só, você aplica a chama, o coating reage com a chama, se expande e começa a fazer a proteção. Do lado esquerdo, o alumínio já não resiste mais, em 30 segundos já começa a se fundir. Lado direito já passou 1 minuto e ainda a resistência continua. 2 minutos,
E a chapa pintada com coating continua bem. 3 minutos. 4 minutos. E lá em 45 segundos aproximadamente você já tem a chapa furada devido ao calor. 6 minutos. E ali em 1 minuto, a chapa sem tratamento já perde toda a função, você já furou ela devido à chama, enquanto em 9 minutos continuamos ainda com a resistência plena da chapa pintada. Isso aqui é a parte de trás do alumínio não tratado, e aqui é a chapa na parte de trás, que foi pintada com o coating anti-chama da Lord. Trabalhar com adesivo é uma evolução, pessoal, porque colar peças em compósitos faz parte de uma novidade, ainda é uma inovação. Porque o adesivo é uma ferramenta que pode trazer benefícios como redução de custos, aumento de produtividade e aumento de performance. Para vocês, no painel de hoje, ele pode gerar isolamento, gerenciamento e proteção térmica. Era o que eu tinha para falar para vocês. Esses são os meus contatos. Se você se interessou por algum produto do portfólio e quiser conversar mais comigo sobre eles, pode entrar em contato por e-mail, WhatsApp ou LinkedIn. Vai ser um grande prazer conversar com você sobre novos projetos envolvendo compósitos e também adesivos. Muito obrigado. Gabriel, nós que agradecemos. Ótima apresentação. Gabriel, nós que agradecemos. Nós temos algumas perguntas aí para passar para você. Vamos lá. Tá bom? Então, vamos lá. Gostaria de ter mais informações sobre os adesivos à base de poliuretano. Certo. Nós temos uma linha também de adesivos poliuretanos completa. Eles são adesivos mais indicados para colagem de plásticos, como eu falei antes, mas eles são aplicáveis, muito aplicáveis no universo de compósitos. Então nós temos adesivos de diferentes tempos de trabalho, então tempos de aplicação, tempos de reação, mas também produzidos no Brasil, desenvolvidos no Brasil, e que geram bastante valor no mercado de compósitos. Nós temos um produto novo, que é o nosso poliuretano de cura rápida, que é o 2001-2003 Fast, que é, na verdade, 2001-2003 NG, que é a nova geração de poliuretanos da Lord, que nós conseguimos, nesse produto em específico, reduzir a diferença, a distância entre o tempo de aplicação e o tempo de movimentação. Então, nós encurtamos o tempo para você movimentar as peças depois de coladas com adesivo poliuretano. Teve grandes benefícios em processos de clientes e foi uma novidade quando nós lançamos no mercado. Mas é uma linha nossa muito forte, os poliuretanos, e podem ser utilizados em diversos projetos de engenharia com compósitos e também com outros materiais. Okay. Uma outra pergunta é: qual a melhor linha para o transporte frigorífico? Olha, para transporte frigorífico, geralmente nós atuamos com adesivo acrílico, porque ele tem excelente adesão. Alguns acrílicos nossos alongam até 100% ou até 200%. Então, se a temperatura de trabalho for muito baixa, o polímero tende a ficar muito rígido. E você usar um adesivo mais flexível acaba sendo mais vantajoso e adequado. Então, nós, nessa aplicação, assim, sem entender muito bem a colagem que você está falando, eu indicaria um adesivo acrílico. Mas, claro, é possível colocar também um poliuretano, isso depende muito de aplicação, de requisitos de projeto e qual que é a função da peça que você vai colar, tá? Mas fique à vontade para entrar em contato comigo por e-mail, que a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso também. Uma outra questão é, em relação à rapidez de aplicação, certo, qual é a melhor solução indicada na área de frigoríficos, né, de câmaras frigoríficas? O que acontece? É uma pergunta interessante. Quando você reduz a temperatura ambiente, você deixa o adesivo mais lento. Então a reação de polimerização vai demorar mais para acontecer e você vai ter que esperar mais tempo. Então, se a sua pergunta for relacionada a tempo de cura, o que a gente pode fazer é aquecer o adesivo. Então, manter o adesivo aquecido antes de começar a aplicação. Ou seja, colocar numa câmera quente para manter a temperatura ambiente no mínimo, ou até mesmo aquecer um pouco mais, até 60 graus Celsius, nós indicamos, para ter uma cura mais rápida. E se você puder também, claro, aquecer o local da aplicação. Se você trabalha com poliuretano, por exemplo, você pode trabalhar com sopradores térmicos para agilizar o processo de cura. Mas assim, a princípio,
o que nós indicamos é sempre climatizar o adesivo quando você não consegue climatizar a peça. Climatizando o adesivo, você vai ter um parâmetro um pouco melhor para trabalhar e um tempo de reação menor, o que vai te ajudar em termos de produtividade. A Lord oferece vídeos ou algum centro de treinamento? Oferecemos. Inclusive, essa pergunta é muito interessante mesmo. A gente está com um plano esse ano de criar vários vídeos de aplicação. Então, nós fomos para o mercado, perguntamos para as pessoas, para os clientes, para os vendedores, o que eles precisam hoje, o que os clientes precisam, o que os vendedores precisam para mostrar o nosso produto. Nós vamos criar uma bateria de vídeos mostrando a aplicação, como aplicar, boas práticas, colagem, testes. E isso vai ser disponibilizado para vocês, para que vocês tenham um pouco mais de ideia e de informação desse universo de adesivos. E treinamentos também a gente faz, a gente está totalmente disponível. Você pode falar diretamente comigo, que sou responsável pela área de adesivo estrutural e também por treinamentos técnicos, junto com o Lucas Graças, que também trabalha na assistência técnica. Nós dois somos responsáveis por isso e ficaremos muito felizes de poder fazer um novo treinamento, se você assim precisar. Bom, como nós temos ainda uns minutinhos, eu vou continuar com as perguntas, Continuamos, então. Então tá bom. Qual a melhor solução para colagem de PVC? PVC. PVC eu indicaria também um adesivo poliuretano. Tá? Um poliuretano ali se enquadra bem, tem compatibilidade química. Pode ser que o acrílico também funcione nesse tipo de substrato, mas pelos testes que eu conheço, o poliuretano ele se enquadra bem. A gente pode usar um poliuretano de cura rápida, por exemplo, o Fusor 152 no portfólio, que aí você tem um tempo de trabalho menor, mas também um tempo de movimentação menor. E aí você pode fazer um lixamento, talvez aplicar primer e aplicar o adesivo estrutural poliuretano por cima. Indicaria um poliuretano para você. Ok, muito obrigada. Então tá bom. Gabriel, nós vamos encerrar por aqui para que a gente possa fazer a abertura da outra apresentação. Certo. Então, mais uma vez te agradeço e amanhã você já está aqui conosco de novo, né? Estamos aqui novamente no painel náutico. Então tá bom. Muito obrigado, obrigada, pessoal. viu, Até Gabriel? mais. Prazer.